Valendo! Então, eu vou retomar o processo de formação de palavras. É o processo pelo qual as palavras são formadas na nossa língua portuguesa. Inicialmente, eu tenho as palavras primitivas, que nada mais são do que palavras que são formadas a partir de outras que já existem. Está correto? Não. As palavras primitivas, elas não são formadas a partir de outras já existentes. Pelo contrário, elas dão origem a outras. Por exemplo, a palavra pedra, a palavra casa, a palavra paz, a palavra menino, para citar alguns exemplos, são palavras que não se originaram de nenhuma outra na nossa língua. Elas já foram criadas assim. Alguém olhou para o objeto e disse: isso aqui vai se chamar pedra. Acabou. E a partir dali, aquilo virou pedra. Isso aqui vai virar uma casa, vai se chamar casa. E a partir de então, foi batizado com o nome casa. Ou seja, não derivou de nenhuma outra que existia. Mas vamos ver na sequência que essas palavras primitivas, elas servem de base para formar outras palavras. Depois disso, nós temos as palavras simples, que equivalem aos substantivos simples que nós estudávamos lá na terceira série do ensino infantil. O que seria isso? Nada mais do que palavras que possuem apenas um radical, somente um. Aí eu vou lembrar do conceito da aula passada. Radical é a parte da palavra que serve de base para a formação de outras palavras. Portanto, é a parte da palavra que não muda. Ela carrega o significado básico da palavra e que, a partir dela, com o acréscimo de prefixos ou prefixos e sufixos, simultaneamente, que é o que veremos na aula de hoje, surgem novas palavras. Tendo como base esses dois conceitos do que seria uma palavra simples e uma palavra primitiva, nós vamos começar a falar do processo chamado derivação. Existem alguns processos de formação na nossa língua e dois deles são mais comuns, mais conhecidos e mais estudados, que são o processo de derivação e o processo de composição. Esses são os dois clássicos. São os mais estudados e os mais cobrados, inclusive, em concursos públicos. Então, o que seria derivação? Processo pelo qual novas palavras, que são as derivadas, essas novas palavras, elas são formadas a partir de qual? Daquelas que nós já vimos agora há pouco, a partir das palavras primitivas. Então, as palavras primitivas, elas dão origem a novas palavras. E essas palavras que derivam das primitivas são chamadas, portanto, de palavras derivadas. E é a esse processo que dá-se o nome de derivação. A formação de uma nova palavra, que é a derivada, a partir de palavras que já existiam na língua, que são as palavras primitivas. Então, o processo de derivação é esse, tá certo? Observe. Podem ocorrer da seguinte maneira: a derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação prefixal e sufixal, a derivação parasintética, a derivação regressiva e a derivação imprópria. Portanto, são 6 os processos de formação de palavras formadas por derivação. Tá certo? Vamos estudar agora cada um desses processos. Quando é que uma palavra é derivada prefixal? Ou seja, quando é que uma palavra é formada por derivação prefixal? Vamos a ela. Prefixal ou prefixação. Na sua prova, pode cair a questão com a nomenclatura prefixação. Marque a alternativa que apresenta prefixação.
ou que apresenta uma derivada prefixal. Podem aparecer essas nomenclaturas, tá certo? E é bem simples. Na aula passada, nós entendemos o que é um radical. Entendemos o que é um afixo. O que é um afixo? São morfemas que vão aparecer antes ou depois do radical. Então, quando o afixo aparece antes do radical, ele é chamado de prefixo e dá origem a palavras formadas por derivação prefixal. Então, ó, processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo a um radical. É a isso que nós chamamos de derivação prefixal. Prefixo mais radical. Observe que é antes. Por isso que é pré. Eu tenho radical, acrescento um afixo antes do radical. Esse afixo recebe o nome de prefixo. E eu tenho uma palavra formada por derivação prefixal. E aqui eu tenho os exemplos: antebraço, contradizer, desviar, exportar, ultrapassar, superpovoado, soterrar. Observe que todos esses exemplos são de palavras formadas por derivação. Voltei para cá. Derivação prefixal. Professor, beleza, mas por que derivação prefixal? Vamos por parte. Derivação por quê? Porque a palavra antebraço, por exemplo, ela derivou de uma palavra que já existia, que era a palavra braço, com o acréscimo de um prefixo. Por isso, nós dizemos que antebraço é formada por derivação prefixal. Assim como, por exemplo, contradizer. Contradizer não foi criada do nada. Ela não é primitiva. Ela surgiu a partir da palavra dizer, acrescido o prefixo contra. Portanto, contradizer é uma palavra formada por derivação prefixal. Derivação porque derivou de uma que já existia. Prefixal porque a derivação se deu a partir do acréscimo de um prefixo. Bem facinho. Ultrapassar, por exemplo, é primitiva ou é derivada? É derivada. A primitiva é passar. Acrescentaram o prefixo ultra, prefixo porque vem antes do radical, sempre frisando isso. Aí eu tenho uma nova palavra. Por isso que o nome é formação de palavras. Foi formada uma nova palavra, ultrapassar, a partir de uma que já existia, passar. Ou seja, passar primitiva, ultrapassar derivada. Mas como se deu o processo? Por prefixação. Eu tenho o prefixo ultra, que foi acrescido ao radical passar. Radical é a palavra passar. Tá certo? Muito, muito tranquilo. Essa é a parte da gramática que é light, né? Que a gente só precisa daquela relembrada, muito tempo sem estudar e tal, mas que é básico, é basilar, é isso. Né? Se eu consigo entender que existem prefixos e sufixos radicais e que no processo de derivação, principalmente, os afixos vão trabalhar, ora prefixo, ora sufixo, e que, dependendo da posição desses afixos, eu vou ter palavras formadas por derivação prefixal ou sufixal, ou prefixal e sufixal, ou parasintética, vamos ver daqui a pouco.
eu entendo que a construção das palavras em português, elas não se dão do nada. É sistematizado, tá certo? Muito tranquilo aqui. Vou passar para o próximo. Se alguém ficou com dúvida aqui no prefixal, é só dizer que eu volto para cá. Lembrando que eu não estou vendo a tela de vocês. Se alguém falar lá no chat, eu não vou ver. Alguma dúvida é só abrir o microfone e se posicionar. Fiquem à vontade. Tranquilo até aqui? Vou passar. Se não, alguém fala e eu volto. Olha só. Quando eu entendo que eu tenho um radical e eu tenho afixos que podem vir antes desse radical ou depois dele, e que, a depender dessa posição do afixo, ele vai receber o nome de prefixo ou de sufixo, fica fácil entender o início aqui da derivação prefixal e sufixal. Ora, se agora há pouco nós vimos que quando uma palavra ela deriva de outra com o acréscimo de um prefixo, ela se chama derivada prefixal. A sufixal é quando acontece essa derivação pelo acréscimo de um sufixo, ou seja, uma palavrinha posposta ao radical. Está aqui o radical, está aqui o sufixo. Exemplos: lugarejo. Lugarejo é primitiva? Não. Lugarejo derivou da primitiva lugar. Ejo é um morfema, é um afixo que foi colocado depois do radical. Portanto, eu vou chamar esse afixo de sufixo. Então, lugarejo é uma palavra formada por derivação sufixal. Derivação por quê? Porque derivou de uma que já existia. Sufixal por quê? Porque essa derivação se deu pelo acréscimo de um sufixo ao radical da palavra. Eu vou sempre mastigar isso, esses conceitos, e vou estar batendo sempre neles, que é para ir internalizando na mente de vocês. E aí a questão da ideia de rever a aula é isso. É repetição, cara. São 40 anos de idade, mais de 20 de sala de aula. Entre efetivo e cursinho e quebrando o galho dos outros, e enfim. Eu tenho visto muita coisa na educação que eu costumo chamar de frescuras pedagógicas, que no final das contas não servem para nada, ou para pouca coisa prática. Não tem para onde correr. O ensino barra aprendizado, ou aprendizado, deixa eu ensino de fora, é repetição. É repetição. Até você automatizar aquilo na sua cabeça. Você senta e vê aquilo 300 vezes. É repetição. Então, quanto mais você repetir, treinar um assunto, você vai ficar bom nele. É repetir. Repetir até você perceber que está automático aquilo ali. Enquanto você não tiver isso claro na sua mente, você passa a vida inteira estudando, estudando, estudando e dando o famoso murro em ponta de faca. Não tem segredo. Por que é que nossos alunos lá no fundamental não têm um bom desempenho? Porque não fazem o que é para fazer. Porque não estudam como deveriam estudar. Porque não revisam. Porque não sentam para estudar aquilo até tornar automático. Acabou. Então, nessa linha que nós estamos para concurso, principalmente agora, é você pegar o conteúdo e mastigá-lo. Mas é estudar muito. Até você perceber que está dominando. Só então você passa para o conteúdo seguinte. A gente está aqui pegado, né, nesse curso de morfologia e sintaxe. A gente viu a primeira aula, a estrutura, estamos agora na formação das palavras. E essas aulas vão ficar aí gravadas, vocês vão ter acesso vitalício, tá aí. Eu mando a aula para vocês, vocês salvam no Drive e tchau, acabou.
Então, peguem essas aulas depois e repitam exaustivamente, até que isso se torne automático. Você só passa para o próximo conteúdo quando esse tiver automatizado na sua cabeça. Estão entendendo? Nessa semana ainda, vou ver se eu consigo tirar um tempo para mandar umas questões para vocês. Pouquinhas, começar ali com 5, 7, 10, sobre esse assunto que a gente está vendo já. O que a gente já viu esse aqui. E o que der para ver na aula de hoje. Para quê? Para treinar. Eu mando as questões e depois mando o gabarito. Se der tempo, se eu tiver mais. Essa semana tá cheio pra caramba. Eu fazer lá no Google Sala de Aula, é melhor que vocês já veem lá, já fazem, e já veem quantas erraram na hora lá. O gabarito já sai. Né? Vou tentar fazer lá. Se eu não tiver tempo, eu faço um Word e mando para vocês. Enfim, treinar. Tá certo? Então, a minha maneira de ensinar, na sala de aula, quem é meu aluno do dia a dia sabe, e aqui nos cursos também, é essa. Eu fico batendo na tecla. Eu fico repetindo conceitos. Ah, professor, isso você já disse. Alguém pode pensar, sim, a ideia é essa. É esmiuçar. Quando você for dormir, minha voz está latejando na sua cabeça. Derivada por quê? Porque derivou de uma que já existia. Sufixal por quê? Porque essa derivação se deu a partir do acréscimo de um sufixo. Essa é a ideia. É internalizar. Cãozinho, por exemplo. O que eu tenho aqui? A palavra cão, primitiva, acrescentou o quê? Sufixozinho. Professor, por que é sufixo? Eu esqueci. Porque está posposto ao radical. Por isso que é sufixo. Se fosse antes, era prefixo. Como eu tenho um sufixo, a palavra cãozinho, como corpanzil, cabeçorra, fogaréu, carbonato, papelada e folhagem, é formada por derivação sufixal. Derivação porque derivou de uma palavra que já existia na língua. Cão. Sufixal porque o acréscimo se deu a partir. Perdão, o acréscimo não. A transformação ou a formação se deu a partir do acréscimo de um sufixo. Carbonato. Derivou de quê? De carbono. E na hora da prova, na hora da atividade, dos exercícios que a gente vai fazer aqui, e principalmente na hora da prova, qual é o segredo? É você descobrir qual é a palavra primitiva. A grande sacada é essa. Carbonato derivou de quê? Qual é a palavra primitiva que deu origem a carbonato? Aí você olha aqui, poxa, eu acho que é carbono. Aí vem até aqui, carbo? Não, vem até aqui, ó. Tá certo? Papelada. Saiu de onde, papelada? De papel. Folhagem. De folha. Eu estou traçando os radicais. Tá certo? Corpanzil. Olha só. Radical. Cabeçorra. Olha só. Fogaréu. Olha só. Observe. Quando eu faço isso, eu já tenho uma ideia se a palavra é derivada sufixal ou prefixal inicialmente. Se eu cheguei em papelada, por exemplo, e vi que ela derivou de papel, a primitiva é papel. Então, o que está depois do radical é sufixo. Derivação sufixal. Folhagem. Poxa, e agora derivou de quê? Qual é o radical? Aliás, derivou de quê? De folha. Ah, cara, radical é até o H, ó. Folhagem, tomar folhinha, folheto, folhetim, enfim. Radical é até o H. Então, apareceu aqui um afixo depois do radical. Eu aprendi nas aulas do professor LC que o que vem depois do radical é sufixo. Matei a charada. A palavra folhagem, a palavra papelada, a palavra carbonato, a palavra corpanzil e as demais palavras deste exemplo são formadas por derivação, porque derivam de uma que já existia, uma primitiva, sufixal, porque todas receberam
prefixos. Que facinho. Ah, professor, tá de graça, tá? Tá tranquilão. Vamos dar continuidade. Qualquer dúvida é só chamar. Olha só. Prefixal e sufixal. E tava bom demais. Vai misturar? Tranquilo também. Ora, o que eu tenho que lembrar? Se a palavra formada por derivação prefixal é aquela palavra que acrescenta um prefixo, ou seja, um afixo antes do radical. E a palavra sufixal, formada por derivação sufixal, é a palavra que aparece com um afixo depois do radical, portanto, sufixo. A palavra formada por derivação prefixal e sufixal, ela é formada pelo acréscimo não simultâneo, que não está no slide. É só observação, está no slide. Acréscimo, ou acrescentando, prefixo e sufixo, mas esse acréscimo, ele não ocorre, perdão, de forma simultânea. Aí vem aquela dúvida. Como assim? Eu tenho uma palavra que vai aparecer um prefixo e um sufixo, mas não simultaneamente? Vamos lá. A palavra infelizmente, a palavra inutilidade, a palavra deslealdade e a palavra incivilidade, elas são derivadas de quê? Primeiro, se nós estamos estudando o processo de derivação, todas essas palavras são formadas a partir de uma palavra primitiva. A partir dela, ou delas, que são 4 exemplos, formaram-se palavras. Nesse caso, pelo acréscimo de prefixo e sufixo. Olha só. Infelizmente, derivou de feliz. Deslealdade derivou de leal. Inutilidade derivou de útil. Incivilidade derivou de civil. Aqui eu estou torando aqui a bicha no meio para ficar claro onde foi que ela foi. Olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho na palavra infelizmente uma palavra formada por derivação não só prefixal ou não só sufixal, mas prefixal e sufixal, porque eu tenho aqui o acréscimo de um prefixo e de um sufixo. Quando eu tenho o acréscimo só do prefixo, derivada prefixal. Quando eu tenho o acréscimo só do sufixo, derivada sufixal. Mas aqui eu tenho o acréscimo do prefixo e do sufixo. Portanto, prefixal e sufixal. No caso de deslealdade, que derivou de leal. Eu tenho o prefixo des e o sufixo dade. Tal qual inutilidade, que derivou de útil. In, mais idade. Incivilidade. In, mais idade. Então, quando eu tenho uma palavra que aparece ali formada com um prefixo e um sufixo no radical, um do lado e outro do outro, eu tenho uma palavra formada por derivação, porque derivou de outra que já existia, para entrar na mente de vocês, prefixal e sufixal, porque eu tenho prefixo e sufixo. Se você marcar qualquer uma dessas palavras na prova, dizendo que elas são ou só prefixal ou só sufixal, está incorreto. Ah, professor, infelizmente, eu poderia dizer que infelizmente derivou de felizmente. Não. Infelizmente, você vai buscar pela palavra primitiva, raiz.
que é feliz. Quem Manuel Gomes, olha, feliz. Então, observe. Se você não perceber esse detalhe, você vai provavelmente errar uma questão que é simples. Se você não perceber que deslealdade deriva de leal e achar que deslealdade deriva de lealdade, você vai dizer que a palavra é formada por derivação prefixal. Ah, professor, deslealdade é derivação prefixal, porque derivou de lealdade. Não. A palavra primitiva não é lealdade, é leal. Lealdade já é uma derivação de leal, uma derivação sufixal. Aí agora, meteu um prefixo, derivação prefixal e sufixal. Tranquilão até aí? De boa? Uma pergunta. Manda para cá que nós estamos aqui. Essas palavras, agora fugiu a mente. No caso aí de deslealdade, né? É isso, né? Isso. Ela surgiu da palavra leal. Assim como as demais, elas são palavras curtas. Isso é uma regra ou não? Não. Não necessariamente palavras curtas, né? O que você tem que observar é o seguinte: você vai pegar a palavra, independente do tamanho dela, e vai observar se existe ali ou só um prefixo, ou só um sufixo, ou os dois. A grande sacada é você perceber se a palavra não, qual é a palavra primitiva. Pronto, Independente essa dela ser palavra. curta ou longa. Você poderia me dar um exemplo da palavra primitiva, ela sendo uma palavra maior? Agora, Você consegue assim vir à aqui, mente, né? de cabeça aqui eu não tenho, não. De cabeça aqui agora. Mas não é uma regra, como eu falei. Ela pode ser um pouco maior ou pode ser desse tamanho aí. A questão é descobrir, na hora de uma questão, que a questão surgir ali, não, qual é a palavra da qual ela se originou. Como eu falei, você poderia pensar, por exemplo, que incivilidade, que é um dos que tem aí no slide, seria uma palavra primitiva. Ah, professor, incivilidade é derivação prefixal. Por quê? Porque derivou de civilidade. Não, a civilidade já é derivada de civil. Tá certo? Por exemplo, a palavra comumente. Comumente. Não está aí no slide. Ela é formada por derivação prefixal, sufixal ou prefixal e sufixal? Eita. Comumente. Pronto. O que da questão é justamente esse. Ela, no caso, é sufixal. Por quê? Porque, no caso, ela é porque o o radical é mais comum. sufixo. Isso, porque o radical é comum, radical mais sufixo. Comumente. Então, eu tenho aí uma palavra formada por derivação sufixal. Sufixal. O grande segredo é esse. É você entender ali, não entender, mas identificar na hora da prova de que palavra os exemplos surgiram. Ou seja, a palavra primitiva. E é importante para isso que se tenha um bom repertório vocabular. Uma grande quantidade de conhecimento das palavras. Pessoal, como é que eu faço isso? Buscando. Na internet tem, por exemplo. Aqui a gente não vai trazer esses exemplos. Mas você pega uma boa gramática, você tem os radicais. É aí que está o segredo. Na internet também tem. Se não tiver uma gramática, radicais latinos, radicais gregos, que são de onde surgiram as palavras da nossa língua. Uma série de radicais. Conhecer esses benditos radicais é o segredo. Dá trabalho, porque é uma lista muito grande.
Mas anotem aí, para pesquisar depois. Radicais latinos, radicais gregos. Porque a partir disso aí, conhecendo os radicais, você vai entender mais ou menos aí de onde surgiram as palavras. E vai facilitar nessa hora de identificar se a palavra primitiva é uma ou outra, lá pelos radicais, certo? Toda gramática tem, vou repetir. E quem não tem a gramática aí, põe no Google que vai aparecer uma tabela com vários radicais, certo? Perfeito. Detalhe importante aqui, ó. Tem esse sinalzinho de perigo. No computador a gente morre de medo que é vírus. Atenção! Qualquer um dos dois pode ser retirado e a palavra continuará tendo sentido. Professor, qualquer um dos dois, o quê? O radical, não. Ele não vai mudar. O prefixo ou o sufixo. É isso aqui que vai diferenciar e desfazer a confusão entre uma palavra derivada prefixal e sufixal e de uma palavra derivada parasintética, que é o que vem depois desse slide. Olha só. Vim aqui e apaguei o prefixo. A palavra que se segue tem sentido sem o prefixo? Existe na língua? Existe. Lealdade. Perfeito. Existe. Não alterou em nada. Mas se eu quiser tirar, por exemplo, em vez de tirar o prefixo, se eu resolver tirar o sufixo, o que sobrou existe? Também. Também. Desleal. Se você fizer isso com qualquer uma das outras três palavras, tirar o radical, não pode. Tirar o prefixo ou o sufixo, vai perceber que elas continuarão existindo. Eu vou e tiro o sufixo de infelizmente. Fica o quê? Infeliz. Existe, está tranquilo, continua com sentido. Eu tiro o prefixo in, fica felizmente, também com sentido. Em todos os casos, tá certo? O que não vai acontecer aqui, ó, na parasintética, que alguns gramáticos vão chamar de parassíntese, derivação parasintética ou simplesmente parassíntese. Memorize esse nome aí, porque na prova cai, você diz, não estudei isso não, estudou. Parassíntese é parasintética. Qual é a diferença? Olha só, na palavra derivada prefixal e sufixal, eu tenho um prefixo e um sufixo acrescido à palavra. Só que eu posso retirar, como nós vimos há pouco, o prefixo ou o sufixo e a palavra não perderá o sentido. Ficará de boa. A diferença da prefixal e sufixal, que muita gente confunde e erra nas questões, na prova, é a parasintética também aparece um prefixo e um sufixo, só que aqui é simultaneamente. Lá na prefixal e sufixal não é o acréscimo simultâneo, lá é não simultâneo. Aqui na parasintética é ao mesmo tempo. Por exemplo, a palavra anoitecer, a palavra pernoitar, a palavra abotoar e a palavra amanhecer. Olha só. Vamos pegar só o exemplo da letra A. A palavra anoitecer derivou de quê? Primeiro ponto. Noite. Noite. O radical de noite é até onde? O radical de noite é até onde? É até o T. Até o T. Ó. Porque daqui do T eu formo noitinha, noitada e por aí vai. Então não é até o épete, é até o T. É aqui, ó. Primeiro ponto que eu fiz, descobrimos de qual palavra anoitecer havia derivado. Foi descoberto que era de noite. Próximo passo é, o radical é até onde? Próximo passo. Primeiro, de que palavra ela derivou, depois, o radical da primitiva. Observe, se o radical é até aqui, começa com o N e vai até o T,
Isso aqui é um prefixo, esse A, e esse EC é um sufixo. Portanto, eu tenho um prefixo e um sufixo acrescidos ao radical da palavra primitiva. Um concorrente, um candidato desavisado, diria que aí, eu tenho uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Porque eu tenho o prefixo e o sufixo acrescidos ao radical. Só que, na derivação prefixal e sufixal, o acréscimo ele não é ao mesmo tempo, ele não é simultâneo, como nós provamos agora há pouco. Eu posso tirar o prefixo, a palavra continua com sentido, lá na prefixal e sufixal. Eu posso tirar o sufixo, igual, a palavra continua com sentido. Já aqui, apesar de em anoitecer ter prefixo e sufixo, eu não posso tirar nem o prefixo, nem o sufixo, ou um dos dois, que é a palavra que sobra, vamos usar uma linguagem mais tranquila, que sobra não tem sentido. Por exemplo, não existe, tirei o prefixo, né? Não existe noitecer. Não existe sem esse A. Tirei o prefixo, a palavra perdeu o sentido. Portanto, ela não pode ser chamada de derivada prefixal e sufixal. Pronto. Então, vou eliminar o sufixo. A noite, assim, até o T, também não existe. Então, qual é a diferença entre a palavra formada por derivação prefixal e sufixal e a palavra formada por parassíntese ou parassintética, já que ambas apresentam prefixo e sufixo ao radical da palavra? Qual é a diferença? A diferença é, na parassintética, o acréscimo de prefixo e sufixo é simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo. Se eu tirar um deles dois, morreu a palavra. Se o acréscimo não for feito ao mesmo tempo, simultaneamente, de prefixo e sufixo, a palavra não é parassintética. Ela vai ser, certamente, prefixal e sufixal. Um exemplo que não está na tela. Ó, letra linda, não é? Invencibilidade. Invencibilidade é formada por que tipo de derivação? Primeiro, ela é derivada, né? Já que nós não vimos composição ainda, ela é derivada. Mas ela é o quê? Derivada prefixal, derivada sufixal, derivada parassintética, derivada prefixal e sufixal. E aí? É parassintética, porque se tirar os afixos, ela perde o sentido, não é isso? O bicho tá nojento, é os afixos. O bicho tá nojento, não é? Olha só. Travou minha canetinha? Essa daqui é o quê? Ah, essa daí, ela, no caso, o radical é perfeito. Então, essa daí eu acho que é por derivação prefixal e sufixal. É os dois? Na verdade, não, é por prefixal, né? Porque Fixal. Só o in aqui. Então, observe. O que eu tenho? Inicialmente, eu tenho 4 processos de formação de palavras. E são simples.
prefixal, quando eu acrescento um prefixo ao radical da palavra. Sufixal, quando eu acrescento um sufixo ao radical da palavra. Prefixal e sufixal, quando eu acrescento um prefixo e um sufixo, mas não de forma simultânea, ou seja, não ao mesmo tempo. Como é que eu vou saber se é ao mesmo tempo ou não? Lá na hora da prova vai estar lá, os dois na frase. Uf, na palavra, aliás. Como é que eu vou saber? Tentar fazer esse macete de retirar o prefixo ou o sufixo. Eu olho para a questão e vejo que existe uma palavra ali que tem um prefixo e um sufixo. Vou olhar qual é a primitiva. Vi qual é a primitiva. Vou olhar qual é o radical dela. Aí eu vou observar. Se eu tirar o prefixo, a palavra continua com sentido? Continua. Prefixal e sufixal. Se eu tirar, é um dos dois, certo? Não são os dois, não. Pode ser um ou outro. Se eu tirar o sufixo, a palavra permanece com sentido? Permanece. Pronto. Então, se eu tenho uma palavra com prefixo e sufixo, eu posso retirar um dos dois, e a palavra não perde o sentido, quer dizer que o acréscimo não é simultâneo. Portanto, é prefixal e sufixal. Agora, se eu vou aqui e pego a palavra pernoitar, que também deriva de noite, e eu tenho o prefixo per e o sufixo ar, e eu tiro um dos dois e a palavra perde o sentido, então eu já sei que ela é parassintética, porque o acréscimo é simultâneo, é ao mesmo tempo, não pode ser retirado. Tranquilo até aqui? Todos esses são exemplos. Olha. Repatriar, ensurdecer e tal. Ficou clara a diferença entre parassintética, que até aqui, até agora, das que foram vistas, é que pode confundir. Parassintética com prefixal e sufixal. Antes disso, antes da regressiva... Estava gostando? Falou o quê, Luana? Eu estou até gostando. Pois tá bom demais. Olha só, antes da gente passar para a regressiva, que já é outra. Esse exemplo aqui, ó, empobrecer. Dos 4 tipos que nós vimos, vocês marcariam o quê? A letra A diz que a palavra empobrecer é prefixal. A letra B diz que ela é prefixal e sufixal. A letra C diz que ela é parassintética. E a letra D diz que ela é somente sufixal. E aí? Na hora da prova, na hora da verdade, você marcaria o quê? Sem dúvida, a letra B. Peterson iria de prefixal e sufixal? Alguém falou aqui no chat, foi? Isso, porque o radical aí é pobre, né? Se alguém falou aqui no chat, respondeu. Pronto, Mariana foi aqui de C. Mariana foi de C, eu vi aqui no chat. Vi um blum, e vim olhar o que era. Pronto, Mariana eu também foi de iria C. no C. Luana também no C. Eu fiquei entre B e C também. Porque se tirar aí o prefixo, né, ela vai ficar sem sentido. E Daiane, tá por aí ainda? Já pegou no sono? Letra B. Você que Daiane tinha deixado a aula aí, tinha que fazer a O sopa. radical é pobre? O radical é pobre? E justamente, vamos lá. Eu não vou dizer agora o resultado. Eu vou voltar para a tela lá. Vou relembrar aqui os detalhes e vou dar mais uma chance para caso alguém queira mudar de alternativa. Como é que eu sei? O segredo é aquele que Peterson já estava fazendo ali. É analisar qual é a palavra primitiva. Derivou de quê aí? De pobre, Pobre. é o bizu. Vamos É lá. o bizu, achar o radical. Vamos bizu, sou radical. Isso. Pobre. Achei. Qual é o radical de pobre? É até o E? É até o R? É até o B? Até o R. Até o É o R. E. Pronto. Aí eu venho aqui na minha matemáticazinha e diminuo, olha só, e subtraio a letra B. Perdão, a letra E. O que fica?
o radical. O radical de pobre é até aqui. Aí eu venho para a questão e todo esse processo penoso. Pronto. Agora eu tenho o radical isolado. Aí agora eu vou analisar. Pronto. Já sei que ela não é prefixal. Já sei que ela não é sufixal. Porque eu estou vendo que ao radical foram acrescidos um prefixo e um sufixo. Então, eu elimino a letra D, eu elimino a letra A. Estou entre a C e a B. Ou ela é prefixal e sufixal, ou ela é parasintética. Aí eu vou lembrar. Então ela vai ficar parasintética. E aí, alguém muda? Parece que está correndo ali da alternativa que ele botou. Continua na C. Aí é aquele macete. Né? Vim para cá. Peguei a palavra primitiva, vi que era pobre. Segundo passo é o radical da primitiva. Tem que seguir esse passo. Primeiro, primitiva qual é? Essa, pobre. Beleza. Agora, o radical de pobre. Beleza, é até o R. Ah, eu tenho aqui um prefixo e um sufixo. Aí vai para aquele detalhe. Na parasintética, o acréscimo é simultâneo. Ou seja, ao mesmo tempo. Tem que estar os dois lá. Não pode nenhum sair. Um saindo perde o sentido. Já na prefixal e sufixal, não. É de boa. Eu posso tirar o prefixo, posso tirar o sufixo. O que sobrar, tá tranquilo. Nesse caso, depois de tantas informações recapituladas, e agora? Vamos de quê? De B ou de C? Alguém muda? Luana disse que vai nascer, não mudou, nem Mariana. Petson e Cida estavam na dúvida aí do B e C. E aí? Mariana, segura na C aí. Não, Mariana estava na C. Eu Já. estava Era Daiane, estava na dúvida. É porque, LC, se você tirar o E, eu acho que o radical ele fica sem sentido, ou não? Não fica assim uma palavra primitiva. Então, ó, voltei para lá, estava aqui na tela de vocês. Abri o bicho aqui errado. Voltei para a tela. Pronto. Olha só. A palavra, vou tirar o sufixo. Vou ler até aqui. Essa palavra existe? Não. Não existe. Não Isso existe. já é, você nem precisa aí tentar tirar o sufixo. Isso já é suficiente para você dizer que a palavra é formada por derivação parasintética. Por quê? O que a regra diz? O acréscimo é simultâneo. Se eu tiro uma e a palavra se desmonta, então não é simultâneo. Então, parasintética. Parasintética, eu não posso tirar o prefixo nem o sufixo. Se eu tirar, a palavra desmonta. Por quê? Porque o acréscimo é simultâneo, é ao mesmo tempo. Essa é a grande sacada. Então, aí teria a letra C. Empobrecer é uma palavra formada por derivação, porque derivou de pobre, para a sintética, porque o acréscimo é feito... Acréscimo não, pô. A formação, a nova palavra é feita a partir do acréscimo, de um prefixo e um sufixo simultaneamente. Essa daqui. Mais uma, antes de ir para a regressiva. Estou mostrando da brincadeira. Isso aqui, em português, é amanhecer. Os garranchos que eu fiz aí. Vamos lá. A letra A, já de cara, diz que é uma derivada prefixal, sufixal. A letra B, sem mastigar, já diz que ela é parasintética. A letra C vai dizer que ela é só prefixal. A letra D vai dizer que ela é só sufixal. E a letra E vai dizer que ela é... Oxe, o teu E não está errado. A letra E vai dizer que ela é regressiva, que nós nem vimos ainda. Regressiva. E aí?
amanhecer. Qual é o processo de formação que deu origem à palavra amanhecer? Primeira sacada é? Qual é, Pets? O radical seria amanhã. Só que aí, se for por aquele raciocínio que você falou lá, tirando o aí o radical ele ficava uma palavra sem sentido. Então aí eu ia para a letra B. O radical é o quê? Eu acho que Não, seria... perdão, antes do radical. A palavra amanhecer derivou de quê? Manhã. Manhã, perfeitamente. Eu achei que você tinha dito de amanhã, mas é manhã. A palavra é essa daqui. Ó. Amanhecer derivou de manhã. Então, o radical é até onde? O H. É o H. O H, olha isso. só. Quando eu encontro a palavra primitiva que tira o radical, o resto é mamão com açúcar. Agora eu tenho um prefixo e um sufixo. Basta-me saber se esse acréscimo é simultâneo ou não. Ou seja, é ao mesmo tempo ou não. Se for simultâneo, derivação parasintética. Se não for simultâneo, quer dizer, se eu puder tirar um dos dois, é prefixal e sufixal. Aí serve para a prática. E olha, você pode tirar o prefixo ou o sufixo sem alterar a palavra. Depois dessa informação, você é só marcar a letra certa. Letra B. Letra B. Não pode tirar nenhum dos dois, não. Olha só, um detalhe. Não é nem obrigatório você se esquentar. Você tenta tirar um. Já não deu certo? Acabou. Já pode marcar para síntese ou para sintética. Não tem para se preocupar. Não, eu tirei um, a palavra perdeu sentido. Eu tirei o outro, ficou com sentido. Não, tirou um, não deu certo. A palavra desmontou ali. Pode ir sem medo, que é parasintética. Pode ir sem medo, que ela é parasintética. Não tem para onde correr. Certo? Tranquilão até aí? Tranquilo. Bom demais. É bom quando o aluno está entendendo que ele fica empolgado. Até o tranquilo é diferente. É com mais gosto. Vamos lá. Prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parasintética e agora regressiva. É um processo de derivação, já que estamos estudando derivação, em que são formados substantivos, olha só esse detalhe, a partir de verbos. Alguns gramáticos vão acrescentar esse detalhe, ó, substantivos que indicam ação a partir de verbos de ação. Alguns gramáticos vão dar esse detalhe. Não só substantivos, mas substantivos que indicam ação. Por quê? Porque são formados, porque são derivados de verbos que indicam ação. Olha só. Eu tenho verbo que vai formar substantivo. O que eu tenho que focar nisso aqui? O processo de derivação regressiva vai formar substantivos. Põe isso na cabeça. Que serão derivados de verbos. Tá certo? O primeiro ponto é isso. Olha só. Ninguém justificou o atraso. Observe que o substantivo atraso derivou do verbo atrasar. Eu tenho a formação da palavra, de uma nova palavra. Atraso, substantivo, derivado do verbo atrasar. Por que, então, esse nome regressivo? Para ficar mais claro. Eu já entendi que regressivo é um processo que vai formar substantivos que foram derivados de verbos. Já entendi. Mas por que esse nome regressivo? Olha só como é que funciona o processo. Vou apagar aqui de novo. Pronto. Olha só. Por que regressivo? Vamos entender isso aqui. A palavra é atrasar. Atrasar formou o quê? Atraso. Eu tenho o verbo e aqui eu tenho o substantivo. Tá certo? Por que diz que é regressivo? Olha só. Eu tenho atrasar. Aí eu pego atrasar, o que eu faço? Eu tiro a terminação AR
e acrescento a letra O. Observe que houve, na lógica, ou pela lógica, uma diminuição de letras, uma regressão de letras. Sumiu a R, apareceu o O. Só essa mudançazinha da terminação do verbo criou uma nova palavra, um substantivo que derivou de um verbo chamado atraso, porque aconteceu aqui uma regressão. O mesmo caso serve para debater, que deu origem a debate. O processo é o mesmo. O que eu tenho aqui? Verbo debater. O que tira aqui? Regrediu por quê? Tirou a terminação ER, acrescentou letra E, debate. Acabou. Olha só. Mesmo caso para outros exemplos. Combater, verbo que originou o substantivo combate. O macete não é um macete, é a regra. É a mesma. Regressivo porque perde letras. E essa perda de letras dá origem à formação de outra palavra, que é um... No caso, são só os verbos no infinitivo, é? Isso, no infinitivo. Eles vão perder letras e vão formar outras palavras. Eu tenho sempre verbo aí dando origem a substantivo. Por exemplo, combate, substantivo, derivou de quê? De combater. Houve perda de letras, portanto, derivação regressiva. Regrediu. Na verdade, a regressão, Luiz Carlos, é a regressão de verbo para outra palavra, né? Não, a regressão que acontece não é de verbo, é a regressão de letras. Essa regressão de letras causa ou forma, para ficar mais bonito, já que é formação de palavra, forma outra palavra, que essa outra palavra vai ser um substantivo. O conceito básico é esse aqui, ó. É a formação de substantivos que são derivados de verbos. Eu só fui a fundo aqui e disse por que o nome é regressiva, para você entender que perde letras. Ele encolhe, ele regride, ele volta, se for pensar de forma lógica. Né? Mas se você entender o seguinte, regressivo, o que é que acontece no processo de formação de palavras chamado derivação regressiva? Eu tenho a formação de um substantivo que derivou de um verbo. Sim, já entendi. Mas por que regressiva? Porque ele perde letra. Porque ele regride. Não é que ele regrida de classe gramatical. O que vai mudar de classe gramatical, mais logicamente, é lá na derivação imprópria, que é a próxima derivação depois dessa. Aqui você foca nisso aqui. Ó. O que é que faz a derivação regressiva? Forma substantivos derivados de verbo. Pôs na cabeça, acabou. Se você quiser uma explicação mais lógica por que ela é regressiva, porque existe essa perda de letras aqui. Ó. Por exemplo, atacar, sustentar, e por aí vai. Antes de ir para cá, o que é que eu tenho? Vou pegar uma palavrinha só. Não era essa que eu ia fazer. É essa daqui. Não sei se tinha ali naqueles exemplos. Vou botar essas duas. Tenho duas palavras. 1 e 2. A palavra combate, ela é formada por derivação prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parasintética ou regressiva. Aí, você vai ter que lembrar o seguinte. A classe gramatical de combate. Combate é um substantivo. Por quê? Porque eu posso dizer o combate. Eu posso dizer aquele combate. Eu posso dizer um combate.
Posso dizer os combates. Enfim, substantivo. Então, substantivo que derivou do verbo combater. Combater. Derivação regressiva. Forma substantivos derivados de verbo. Luta. A luta pelos nossos direitos não pode parar. Vivam os professores. Olha só. Regressiva, porque derivou de lutar. Lutar. Tem um R aqui disfarçado. Isso é um R, viu? Só uma pontinha aqui. Tá certo? Os substantivos que derivam dos verbos chamam-se deverbais. O processo normal é criar o verbo de um substantivo. Você cria o verbo a partir de um substantivo. O processo de regressão ou de derivação regressiva faz o papel inverso. Cria substantivo a partir de verbo. Tá certo? É o contrário. Essa informação extra aí para a galera ficar ligada. Na derivação regressiva, a língua procede em sentido inverso, forma o substantivo do verbo. No normal, é verbo do substantivo. O que eu tenho aqui? Derivação imprópria. Aqui, não é só substantivo que vai virar verbo. Perdão. Não é só verbo que vai virar substantivo, que é a derivação regressiva. Aqui, ó, é qualquer classe. Na derivação imprópria, por isso que o nome é chamado de imprópria, porque não é normal, vamos dizer assim, ou não é próprio da língua, existe uma mudança de classe gramatical. Sem que, detalhe, professor, eu vou me enganchar na hora lá, porque eu vou confundir com a palavra, com a derivação regressiva. Por quê? A derivação regressiva, de certa forma, vai haver uma mudança de classe gramatical. O verbo vai dar origem a um substantivo. Mudou de classe. Sim, mudou, mas sofreu alteração no radical. Né? Como nós vimos lá, combate. Mudou? Mudou, é combater lá no verbo. Virou substantivo, mas alterou. Na derivação imprópria, existe uma mudança de classe gramatical sem que a sua forma, a forma da palavra, seja alterada. Olha só, por exemplo, jantar. A palavra jantar, analisada isoladamente, ela é um verbo. Se eu analisar a palavra jantar, peguei a palavra jantar e vou colocar numa classe gramatical. Pego a palavra jantar e levo para a classe dos verbos e só pego lá dentro. Por quê? Porque jantar é verbo. Por que você diz? Terminação a R. Não é suficiente? Não. Eu posso conjugar. Eu janto, tu jantas, ele janta. Toda palavra que eu posso conjugar, acabou. É verbo. Deu para conjugar, é verbo. A menos que você esteja falando de um fenômeno natural. Aí você não pode dizer eu chovo, tu chove, ele chove. Aí fica complicado. Mas, exceto toda outra palavra que eu puder conjugar é verbo. Tá certo? Só que nesse contexto, por causa da presença do artigo, esse jantar sofreu um processo chamado de substantivação. Ela passou para a classe dos substantivos. Logo, ela sofreu uma derivação imprópria. Observe que ela mudou de classe gramatical, mas a forma continuou igual. Ó. Não houve regressão, não houve acréscimo de letras, nem regressão de letras. Jantar. A mesma forma escrita, só que por causa da presença desse artigo, ela sofreu um processo chamado de substantivação
e foi para a classe dos substantivos. Ela sofreu uma derivação imprópria. A palavra simpática. Se eu pegar a palavra simpática e colocar numa frase assim, ó. Ela é simpática. Não olhem para a letra B. Ouçam a frase. Ela é simpática. Se eu pegar a palavra simpática, eu vou classificá-la morfologicamente como o quê? Como substantivo, como artigo, como adjetivo, como um pronome. Ou seja, a que classe de palavra pertence a palavra simpática nesse contexto? Ela é simpática. E aí? Vocês me diriam que ela é o quê? É um adjetivo. É um adjetivo. Perfeito. Simpática. Ela é simpática. Está caracterizando o pronome ela, que está exercendo aí uma função de pronome substantivo. Está substituindo um substantivo que seria o nome da pessoa. Né? Em vez de dizer Maria, por exemplo, é simpática, eu disse ela é simpática. Então, observe. Simpática é adjetivo. Nessa frase da letra B, nessa oração onde eu tenho, a simpática acabou de entrar na loja. Essa palavra, que noutro contexto analisado era adjetivo, nesse exemplo ela sofreu uma derivação imprópria. Ela mudou de classe gramatical pelo mesmo motivo que jantar mudou na frase anterior. Sofreu a substantivação. Foi para a classe dos substantivos. A substantivação, a saber, é um dos principais formadores de palavras formadas por derivação imprópria. Só tem ele? Não. Mas aí já tenho dois exemplos com substantivação. Jantar, verbo, ou jantar, foi para a classe dos substantivos. Simpática, adjetivo, a simpática, foi para a classe dos substantivos. Sofreu uma derivação imprópria. Olha só. Só isso aqui, ó. Vou tentar escrever de letra coisada, assim tá pior. Deixa eu apagar, para vocês não ficarem olhando para a tela, não ficarem confusos. Estamos terminando. Hoje a gente está passando um pouquinho devido ao atraso do começo ali, do slide que travou. Olha só. Sem mais nem menos. Essa palavra aqui, sozinha, pertence a que classe de palavras? Monstro. Sozinha. Você botaria ela em qual gaveta das classes de palavras? Deus abençoe. Dos verbos, dos substantivos, dos adjetivos, as interjeições, os pronomes. Substantivo. Monstro. Substantivo. Perfeito. Eu posso dizer o monstro, aquele monstro e tal. Ou seja, nomeia um ser. Né? Agora, se eu disser assim, ó, os professores fizeram uma manifestação monstro. E agora? Monstro, nesse contexto, continua substantivo? Vou pegar só o finalzinho para escrever aqui na tela. Agora eu tenho manifestação monstro. E agora? Monstro aqui. Não. Acho que o monstro tá... Alguém falou? Adjetivo, não? Adjetivo. Agora, o monstro que era substantivo, por exemplo, na frase, o monstro invadiu a cidade, substantivo, aqui agora eu tenho uma palavra que é substantivo na função de adjetivo, porque está caracterizando o substantivo manifestação. Ou seja, o que aconteceu na ou com a palavra monstro nessa frase? Ela sofreu uma derivação imprópria. Ela mudou de classe gramatical. Entenderam? Quando a palavra muda de sua classe gramatical de origem para qualquer outra classe, ela sofre uma derivação imprópria. Olha só. Vários exemplos aqui. Aqui já vai entrar na parte de composição, que é outro processo de formação de palavras.
Eles são somente dois: a justaposição e a aglutinação. Vou sair daqui e vou perguntar: vocês querem que nós continuemos com esses dois processos ou para e começa os dois processos na aula seguinte, para não misturar? Sim, agora que eu vi, Mariana, a primeira frase. Agora que eu vi. Só voltar aqui. Primeira frase. Será aqui, Mariana, de jantar? Olhar para a tela que ela não está sem microfone. Sim, pronto. Bem fácil. Bem fácil. Olha só. Porque o que foi que sofreu a derivação imprópria aqui? Foi a palavra jantar. Foi ela que sofreu alteração. Foi ela que mudou de classe gramatical. Por quê? Porque jantar, analisada sozinha, ela pertence à classe dos verbos. Jantar é um verbo terminado em AR de primeira conjugação. Segue o modelo da primeira conjugação. Está no infinitivo. Só que, dentro desse contexto, o jantar estava ótimo. Por causa da presença desse artigo, a palavra jantar mudou para a classe dos substantivos. Por quê? É um fenômeno na língua que acontece da seguinte maneira. Quando uma palavra permite, independente de sua classe gramatical, ela permite a presença de um artigo, ela sofre o processo de substantivação. O que quer dizer isso? Ela passa a ser uma palavra substantivada. Ela sofre uma mudança de classe gramatical ou uma derivação imprópria. Vou citar outro exemplo, ainda com verbos. Ó. Viver. Viver é verbo. Morrer. Morrer é verbo. Agora, se eu digo assim, ó, entre o viver e o morrer, existe uma tênue barreira. Nesse exemplo, tanto a palavra viver quanto a palavra morrer, por causa da presença do artigo ou dos artigos, ambas sofreram o processo de substantivação. Ambas passaram para a classe dos substantivos. Portanto, ambas sofreram uma derivação imprópria. Só por causa do artigo? Só por causa do artigo. Outro exemplo. A palavra não é um advérbio de negação. Agora, se eu disser assim, ó, o não, às vezes, é necessário. Coloquei num contexto, acrescentei um artigo antes do advérbio não. Acabou. O advérbio não sofreu a substantivação e passou para a classe dos substantivos como uma palavra substantivada. Ou seja, mudou de classe gramatical, sofreu derivação imprópria. Derivação imprópria ocorre quando a palavra muda de classe gramatical. Tranquilo? De boa na Lagoa? De boa. Então, vamos para a composição ou deixamos composição para a aula seguinte, para a gente focar só na derivação? Eu não sei a hora que a aula começou, porque eu cheguei atrasada, mas como já está estendendo, e eu acredito que vai ser uma coisa extensa, seria melhor ficar para a próxima, não? Pronto. Eu também acho. Pronto, para não misturar, né? Com a maioria. Perfeito. Deixa eu parar aqui a gravação. A gente ficou hoje com só a derivação, que fica até melhor para depois a galera dar aquela revisada.